Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 29. Versos de 1 a 11. Até mesmo vocês que estão em casa, participando do culto, peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias também. Esse texto, ele é bem... O próprio tema que a Bíblia de Genebra traz é um tema bem sugestivo e feliz. Ezequias, o rei Ezequias, manda abrir o templo. Claro que era outra época, outras circunstâncias, não é nada do que nós estamos vivendo aqui. No entanto, serve de exemplo para nós. Tudo que foi escrito na palavra de Deus e deixado é para a edificação do seu povo. Nós podemos tirar os princípios bíblicos e aplicar para nós. Então, Ezequias manda abrir o templo. Vamos ver o que era que estava acontecendo e tirar lições para todos nós. Domingo passado, acho que foi domingo passado, eu preguei sobre Esdras. Estou lendo Neemias também. Então é mais ou menos na mesma época. Não é a mesma época, mas é próxima. A história de Crônicas, ela foi escrita, o cronista, para aqueles que estavam voltando do cativeiro babilônico. Então era aquela época que Esdras também vem, a segunda turma que vem com Esdras. Eu falei domingo que eles começaram a colocar os alicerces do segundo templo. Não mais o templo de Salomão, mas o segundo templo na volta do cativeiro babilônico. Já esse que nós vamos ler aqui, esse texto, ainda é o templo de Salomão. É antes, então, de Esdras. Foi escrito aqui, como um testemunho para aqueles que estavam voltando do cativeiro babilônico. E também é um testemunho para nós hoje. A forma que eles fizeram lá serve de modelo para nós, claro que à luz do Novo Testamento. Nós, aqui, o templo era muito importante, a adoração era só no templo, ainda havia o véu, ainda havia os sacrifícios, sacerdotes, levitas. Hoje não. Hoje todo o povo de Deus nós somos sacerdotes. Todos podemos adorar por meio de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que já foi o sacrifício oferecido definitivamente. Cada um de nós é uma pedrinha do templo. Nós temos um local de reunião, a qual nós chamamos de templo também, mas o templo somos nós, é a igreja. Então vivemos uma nova aliança, no entanto, serve de modelo para nós. Tudo que está na Bíblia tem princípios maravilhosos para todos nós. Então vamos dar uma olhadinha aqui no templo, na época do rei Ezequias, de Judá. Depois ele reinou sobre Judá e Jerusalém e todo Israel, na verdade, nessa época. Vamos ler os versos de 1 a 11. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios,
como vós os estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Senhor Deus, aplica a tua palavra à tua igreja hoje. Que o teu Espírito Santo nos dê entendimento, à luz de Cristo, à luz do Novo Testamento. Aplica todas essas verdades em nossos corações. Possamos também abrir as portas do nosso coração cada vez mais para Deus. Que possamos te adorar em espírito e em verdade, como o Senhor é digno. Oramos pedindo a tua ajuda. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Ezequias, vamos falar um pouco de Ezequias. Quem foi esse rei? Como foi o seu reinado? 716 a 684 a.C. Ele foi sucessor do rei Acás. O rei Acás era o seu pai, então era muito difícil, porque ele via o pai fazer coisas erradas, quebrar os mandamentos de Deus, fechar as portas da casa de Deus. E ele cresceu, de certa forma, ele conhecia, não é? Ele já tinha aqui 25 anos, já era um homem, e era como se ele dissesse assim: se eu for o próximo rei, eu vou fazer diferente. Ele estava ali inquieto, sofrendo com as coisas que via o próprio pai fazer, desonrando o nome de Deus, o rei Acás. O rei Acás, ele foi conhecido como, ou melhor, a apostasia de Acás foi tão longe que ele praticou o sacrifício humano. Ele queimou seus filhos aos ídolos. Imagine, Ezequias poderia até ter sido queimado aos ídolos, mas não foi. Mas irmãos dele foram queimados aos ídolos. Ele fez era uma idolatria muito grande no meio do povo de Deus, uma grande apostasia. Para nós termos ideia, como já disse no capítulo 28, verso 3, diz: e queimou seus próprios filhos. No verso 22 do capítulo 28, no dia da sua angústia, ele cometeu maiores transgressões contra o Senhor. Acás estava tão longe de Deus que na angústia ele não se quebrantava. Na angústia ele ia mais longe de Cristo, mais longe do temor de Deus. Numa época de insegurança, ao invés de orar, ao invés de buscar ao Deus de Israel, ele mandou pedir socorro à Síria, que não era para ele fazer isso. E ele mandou presentes para a Síria, tirados da casa de Deus, do templo de Deus. Ele tirou alguns adornos, certamente ouro e prata, e mandou para a Síria para poder ganhar segurança, a proteção do exército, e isso lhe tornou-se em laço. Eles não foram beneficiados por isso. Então, Ezequias cresce nesse contexto de apostasia, e Deus vai o preparando, chamando, e ele se torna, aí com 25 anos de idade, esse rei tão abençoado. Aqui em Crônicas se fala muito bem de Davi, de Samuel e também de Ezequias. Ele é um dos reis mais assim, elogiados, porque foi reto, porque amou a Deus, porque fez uma reforma no templo, e ele, ao contrário dos seus pais, ele abriu as portas, ao contrário do seu pai, ele abriu as portas da casa de Deus, que talvez não estivessem totalmente fechadas, porque Acás, ele tinha alguns sacerdotes particulares, digamos assim, que ele fazia o que o rei mandava e tal. Então não estava totalmente fechado o templo, mas para o público estava fechado. E Ezequias faz o contrário. Ezequias abre, chama os levitas, chama os sacerdotes e restaura todas as coisas. As luzes do templo estavam apagadas, ele manda restaurar todas as coisas que ali estavam tão
tão desprezadas pelo rei e pelos levitas e sacerdotes. Então, na época de Ezequias, ele é conhecido, não é, esse que é usado por Deus, tem um coração quebrantado, parecido com o de Davi. Ele é elogiado porque ele se parece com seu pai, não seu pai diretamente, mas ele vem da linhagem de Davi. E ele é elogiado, ele pareceu nesse sentido com Davi, o zelo, o amor a Deus, o amor à casa de Deus também. Ele foi usado pelo Senhor de tal forma que é um marco para a história de Israel. Aqui, a partir do reinado de Ezequias, tanto os judeus de Judá, de Jerusalém, quanto os outros que haviam sido destruídos, o reino do norte, aqui estão todos como um só povo. É a partir daqui que Israel passa a ser um só povo. Eles estavam dispersos, sabemos ali que o filho de Salomão, Roboão, houve a divisão das tribos e toda aquela história. Aqui não, aqui é a volta, um só povo. E Ezequias, Deus o usou para isso, para trazer essa unidade, esse novo tempo ao povo de Israel. E assim, ele tinha Ezequias, o verso 1. Vamos para o verso 1. Como já foi lido, vamos agora dar uma passeada e uma olhada nos 11 versículos que foram lidos. O verso 1 diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. É importante observar a idade dele, como já disse, ele era já homem feito, consciente, temente a Deus, diferente de alguns reis anteriores a ele, que foram colocados no trono muito jovens, porque eram da linhagem de Davi, e às vezes os conselheiros ali direcionavam, às vezes para um caminho longe do Senhor, e eles acabavam fazendo o que era mal diante de Deus. Já no caso de Ezequias, não, ele cresce, ele já tem maturidade, e ele também é quebrantado por Deus para fazer o que é correto, para fazer o que a lei de Deus mandava. Verso 2, diz que ele fez o que era reto perante o Senhor, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Que maravilha, não é? Ele é chamado, como já disse, de homem reto. O que é um homem reto? É um homem que teme a Deus, não é que não tem pecado, não é que é irrepreensível, que não erre, não, mas é alguém que teme a Deus, que escuta a Deus, que vive nessa terra aqui, querendo honrar o Senhor. Assim era Ezequias. Fez o que era reto perante o Senhor. Verso 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Vejam que ele faz algo extraordinário, né? No primeiro mês, praticamente a primeira coisa que ele fez no seu reinado foi abrir as portas da casa do Senhor. Isso é muito significativo. Judá estava sofrida, havia tantas coisas para ele atender, questões civis, questões de leis, as cidades. Ele encontrou ali o povo despedaçado, mas antes de cuidar de qualquer outra área, ele cuida das coisas da religião, das coisas de Deus, das coisas do templo. Isso é uma grande lição para nós. Se nós fizermos assim, nós seremos bem-sucedidos dentro da vontade de Deus. Se nós priorizarmos Deus antes de qualquer coisa na nossa vida, nós seremos assim, retos, nós seremos abençoados pelo Senhor. Veja que isso é buscar a Deus em primeiro lugar. Se nós trouxermos uma aplicação para nós, será que nós temos agido assim, priorizando Deus, obedecendo a Deus, antes de buscar a nossa vontade, antes de buscar algo em nosso benefício, nós buscamos a glória de Deus, nós amamos a casa de Deus, como ele
fez isso, logo no primeiro mês do seu reinado, mandou abrir as portas. Ele restaura a ornamentação de ouro que tinha sido retirada das portas do templo por seu pai Acais. Ele faz o contrário do seu pai. Aquilo que seu pai havia tirado e mandado para a Síria, ele começa a decorar, a abrir as portas e trazer de volta as coisas para o templo. A primeira coisa que ele fez foi abrir as portas da casa do Senhor. Talvez seu pai não tivesse suprimido o serviço do templo completamente. Mas ele tinha impedido o povo de servir ali. Os sacerdotes, como já falei, exceto alguns que eram do seu grupo. Mas Ezequias faz diferente. Imediatamente abriu totalmente as portas da igreja. Ele abre totalmente. Para quê? Para que o povo de Deus adorasse, servisse, para que funcionasse a casa de Deus. Era o centro da sociedade, para que eles se animassem a trabalhar, para que eles se animassem a continuar casando, tendo filhos, vivendo ali naquela nova época. Eles primeiro abrem as portas da casa de Deus. Algo também dessa época diferente é porque Judá, Jerusalém, também havia pecado. Ambos tinham abandonado a Deus. E Judá também teria que se arrepender. Era a graça. Então Ezequias ele é usado nesse sentido também, porque antes de Ezequias, não é, era como se o povo de Judá fosse mais fiel, era da descendência de Davi, o templo ficava em Jerusalém, então os de Judá eram mais fiéis, eram considerados como aquele remanescente do povo de Deus. Já os do norte, de Samaria, eram vários reis maus, idólatras, já tinha uma história de pecado e apostasia muito grande. Mas aqui não, aqui até o próprio Judá, até Jerusalém estava arrasado. Todos tinham pecado. E Deus usa Ezequias para restaurar. Agora todos tinham que se arrepender. Até Jerusalém, até Judá. Todos eram um só povo pecador, quebrado. Se não fosse a graça, eles não se levantariam. Se não fosse a graça, eles seriam destruídos como nação, como povo de Deus. Mas Deus não desistiu, havia um plano de redenção, o Messias viria do povo de Israel, do remanescente. Então é pela graça, aquele povo é reconstruído, abre as portas da igreja novamente, sem eles merecerem, eles não mereciam. E aqui às vezes a gente se parece, né, com esse povo, a gente não merece que as igrejas sejam abertas novamente, não, a gente não merece não. Será que por que Deus deixou? Se a gente trouxer, né, fazer uma aplicação conosco hoje, por que Deus permitiu essa pandemia? Por que as igrejas fechadas? Será que foi a ira de Deus? Alguns pastores dizem que sim, eu acredito que sim, que foi a ira de Deus. O pecado das nações estava abrangente demais. E para a igreja, será que foi disciplina também? Certamente. Então, é como se a gente dissesse, a gente também não merecia abrir as portas não, mas Deus não desiste da sua igreja. Ele quer nos renovar, Ele quer nos fazer entender que somos sal, somos luz, somos o seu povo nessa terra. Mesmo sem a gente merecer, Deus vai nos restaurar, vai investir em nós, vai nos levantar de novo e nos mostrar aquilo que nós temos que continuar a fazer com as portas abertas, evangelizando. Tem um lado ruim da pandemia, mas tem um lado bom, que é a renovação, que é o amor pela casa de Deus, que é a vontade de evangelizar. Tudo isso vai sendo renovado. Deus vai renovando em nós
usando muitas vezes a disciplina. Então era essa época, né? Tanto Judá quanto o Reino do Norte haviam pecados, eles tinham que se arrepender, todos igualmente carentes da mesma graça. Versos 4 a 7. Versos 4 a 7, nós temos aí a convocação de Ezequias aos levitas e sacerdotes. É muito comovente. É comovente porque é uma iniciativa dele, do rei, claro que primeiramente veio do céu a ordem. Não, os levitas e sacerdotes não estavam pedindo para abrir as portas, para voltar às atividades do templo. Era como se houvesse um esfriamento ali dos sacerdotes, dos levitas. É como se eles estivessem assim cansados de ser povo de Deus. Para que reabrir esse templo? Não, foi o rei que mandou chamar, mandou para a praça, os exortou, mostrou o erro deles, fez uma aliança com Deus e levou o povo também a fazer. Então, esses sacerdotes, esses levitas foram repreendidos. Eles não foram firmes, eles cederam, eles pecaram. Talvez se eles tivessem dito não a Acais, não tivesse chegado a esse ponto de apostasia. Mas o rei já estava longe de Deus. Tudo que o rei dizia, eles de certa forma concordavam, e assim a casa de Deus foi fechando e a apostasia aumentando. Então, nos versos 4 a 7, é uma comovente exortação para que voltassem, para que se arrependessem, para que vissem que era um privilégio o chamado de Deus na vida deles, para que eles olhassem, é um privilégio nós servirmos no templo. Talvez eles achassem cansativo todo dia fazer sacrifício, todo dia ter que acender a lâmpada, todo dia ter que atender, receber as ofertas, preparar, e como é Deus, e o deixaram. Veja como Ezequias respeitava o pai dele. Eu achei isso tão bonito, porque ele poderia simplesmente dizer: foi meu pai é um pecador, meu pai fez isso. Não, ele respeita o pai dele o máximo que pode. Ele reconhece o pecado do pai, mas ele honra o pai, ainda o pai sendo um apóstata. Isso é uma lição para todos nós, né? Honrar nossos pais, honrar, amar, respeitar. Ezequias, ele faz isso. Nossos pais, ele não diz o meu pai. Nossos pais transgrediram. Na verdade, os pais deles, dos sacerdotes e dos levitas, também pecaram. Não foi só o pai de Ezequias, mas os pais dos levitas e sacerdotes também pecaram, e a Bíblia registra. Urias, o sacerdote, ele havia também se unido a Acais ao estabelecer um altar idólatra. Então, era como se ele dissesse: não só meu pai, mas o pai de vocês, sacerdote, também prevaricou, pecou. Todos nós precisamos nos arrepender. Ele disse abertamente alguns pecados deles. Primeiro pecado, eles deixaram o Senhor. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor. E lhes voltaram as costas. Que coisa, não é? Aquele povo que antes servia, trabalhava, amava a igreja, amava o templo, agora voltaram as costas para o templo, para o tabernáculo. Deixaram a lei de Deus. E lhes voltaram as costas. Isso parece com o que Adão fez com Deus, né? Adão virou as costas para Deus. Toda criatura, toda criação disse sim a Deus. Adão volta as costas para Deus. Aqui eles também haviam feito algo semelhante. Voltar as costas para a casa de Deus. Voltar as costas
para o próprio Deus. Aqueles que voltaram as costas para as ordenanças de Deus podem ser considerados homens que deixaram o próprio Deus. Então, em outras palavras, quem deixa o compromisso, uma obra de Deus, quem deixa as ordenanças de Deus está deixando o próprio Deus. Verso 7, eles também fecharam a porta do pórtico. É como se fosse a porta central do templo, onde havia ali, certamente, como é que chama? Uma marquise, sei lá, não sei, Milena, como é o nome, né? Que havia aquela, tipo as colunas e ali não sei o nome não. Mas a porta central, eles mandaram fechar essa porta central do pórtico. Fecharam a porta do pórtico. Apagaram as lâmpadas. As lâmpadas deveriam ser acesas. Acho que todo dia tinha que acender aquelas lâmpadas. Então talvez eles se cansaram. Não, vamos acender mais as lâmpadas, não. E apagar as lâmpadas tem um significado. Se fosse hoje, na igreja de hoje, o que é que significava apagar as lâmpadas? É quando a palavra não é devidamente aberta e lida. Então, quando na igreja hoje a Bíblia não é lida, não é pregada, significa que a lâmpada da casa de Deus está apagada. Esse foi o pecado deles, além de outros. Eles também não queimaram incenso. Qual é o significado hoje de queimar incenso? É cantar louvores, orações. Era quando as orações e os louvores não eram devidamente oferecidos. Era como se hoje na igreja a gente não estivesse cantando a Deus louvores dignos, com respeito. Era como se os músicos não estivessem cantando mais nas igrejas, com a vida santificada, com a adoração verdadeira. E também as orações não fossem sinceras. Eles também não ofereciam holocaustos nos santuários. E ele mostrou, no verso 8 e 9, nos versos 8 e 9, ele mostrou as consequências tristes por causa da negligência da religião entre eles. Essa era a causa daquela calamidade. E aí, irmãos, ele diz claramente que qual era a consequência de tudo aquilo, de todos esses pecados? Era que a ira de Deus estava sobre eles. Deus, em sua ira, os havia entregado às aflições, à espada e ao cativeiro. Versos 8 e 9. Isso é a ira de Deus. No entanto, ainda era uma ira cheia de misericórdia. E se nós pensarmos aqui um pouco, né? Um dia a ira de Deus virá sobre todo esse mundo. Trazendo uma aplicação para nós, né? Às vezes eu fico pensando nessa pandemia. Acho que mais de 50 mil mortos, né? Só no Brasil. E é triste a gente ver pessoas morrerem. Realmente é um momento difícil. Mas às vezes eu penso, diante do que vai acontecer no final, isso é só uma pequena amostra. Agora, pode ser a ira de Deus, né? Nos corrigindo, ensinando, salvando pessoas também, porque é uma ira cheia de misericórdia. Mas é só uma demonstração do dia final, quando o Senhor irá julgar todas as nações. E Ezequias, já naquela época, disse, é a ira de Deus que está fazendo isso conosco. Vamos nos arrepender, vamos consertar as coisas. O comentarista Matthew Henry diz, quando estamos sobre as repreensões da providência de Deus, é bom que perguntemos se não temos negligenciado as ordenanças de Deus. Se nós olharmos para nós mesmos agora,
E nós devemos dizer: será que eu tenho negligenciado a casa de Deus, a obra de Deus? Às vezes a gente está debaixo dessa repreensão providencial de Deus. Na verdade, é amor de Deus nos chamando. É uma providência de Deus para nos acordar. Nós devemos dizer: Senhor, será que eu estou negligenciando alguma coisa contigo, com o teu reino, com a tua palavra? E nos consertarmos também. Só para a gente lembrar, de forma rápida, eu quero citar aqui alguns momentos que a Bíblia fala sobre a ira de Deus. Vocês lembram lá em acho que é 2 Samuel, esqueci de anotar aqui, eu sei, verso 24, 18, é que Davi, na eira de Araúna, Davi faz um censo, cheio de orgulho, é repreendido, e a ira de Deus vem sobre ele, sobre todo o povo. Cerca de 70 mil homens morrem, mais do que a Covid no Brasil. 70 mil homens morrem por causa daquela desobediência orgulhosa de Davi. Morrem, e ali Deus dá um castigo a Davi, manda ele escolher 3 castigos em sua ira, até que um anjo sai destruindo Jerusalém, ferindo pessoas. Mas quando Davi se arrepende e oferece um holocausto no mesmo lugar que era o templo de Salomão, no mesmo lugar onde Abraão ofereceu Isaque. Então, ali naquele mesmo lugar, Deus manda que o anjo pare, guarde a espada, e a praga é cessada no meio do povo, quando Davi se arrepende, quando Davi oferece um holocausto. Veja como é a ira de Deus. Um outro caso que a Bíblia fala é quando Deus veio julgar Adão e Eva depois da queda. Eles temeram. Eles viram ali, eles temeram o juiz. Ele vinha para convencê-los e não para humilhá-los, nem para assombrá-los ou aterrorizá-los. Ele veio ao jardim. Eles temeram a aproximação do juiz, que os amedrontaram. Nós devemos temer também a ira de Deus. O caminho é Cristo. Cristo tomou sobre si a ira de Deus em nosso lugar. Verso 10 diz que a ira de Deus fez Ezequias voltar-se para o Senhor em arrependimento, ao invés de afastar-se de Deus cheio de medo. Isso aqui é muito bonito também, é o contrário do que aconteceu com Acais. Acais, quando viu a ira de Deus, pecou mais ainda e se afastou de Deus mais ainda. Ezequias não, quando vê a ira de Deus, ele teme, ele se arrepende, ele se volta para o Senhor. E o último versículo, o 11, ele fala novamente aos levitas, e ele diz que estou resolvido, quer dizer, no verso 10, estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele está dizendo: eu vou me voltar para Deus, e vocês também devem fazer o mesmo. E o último versículo, ele chama os levitas e sacerdotes: e meus filhos, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. O verso 11, ele anima, exorta os levitas e sacerdotes a cumprirem seu dever. É como se hoje eu dissesse a cada um de vocês: irmãos, cumpra o seu dever de cristão, vamos todos ser diligentes, vamos fazer a obra com mais amor. Eles deveriam fazer a obra com maior diligência, uma diligência redobrada. Deus os escolhera e esperava que eles trabalhassem no templo, e que eles também se lembrassem da vergonha do tempo que foram negligentes. E assim finaliza esse primeiro momento aqui de restauração ali do templo, das portas abertas. Eu convido o pastor Érico, nesse instante, para darmos procedimento com a Santa Ceia.